Olá, hoje eu vou começar aqui com uma pergunta. Muita gente me faz essa pergunta aqui. Doutor, eu posso responder um processo disciplinar, processo administrativo sem advogado? Eu sou bacharel, eu conheço bastante o processo. Será que eu posso eu mesmo fazer uma defesa minha? Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Gomes Gonçalves e hoje eu vim falar para você sobre a importância do advogado para a defesa do processo administrativo disciplinar. Vamos lá, primeira impressão que eu quero já passar para vocês. Bom, eu não estou aqui falando isso para angariar causas, né? Ou seja, precisa do advogado, sim, então eu vou procurar o advogado. Não é, vocês ficando comigo aqui até o final desse vídeo, você vai ver a importância de você ter um advogado constituído, tá? As minhas causas, por exemplo, eu, em causa própria, não advogo. Ué, vou falar por quê. Então fica comigo aqui, tá? Bom, vamos lá. Como aqui a informação é completa, nós vamos começar com alguma parte teórica para você entender a necessidade de estar representado. A Constituição Federal de 1988, né, ela prevê no seu artigo 133 que o advogado é fundamental à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. A figura do advogado como profissional do direito que irá se dedicar a promover a justiça junto à administração pública, deverá se pautar no empenho em representar o acusado de forma técnica, com todos os instrumentos previstos na nossa legislação. Isso é uma forma decisiva para o bom e para o correto exercício do poder que tem a administração pública, do seu poder punitivo e, naturalmente, da ampla defesa, do direito à ampla defesa que tem todos os acusados. Por quê? Porque o advogado é conhecedor de todos os meios inerentes à ampla defesa. Então, tem que conhecer, não é à toa que um advogado ele faz uma faculdade e ele tem que estudar constantemente as mudanças na lei. Por quê? Porque ele tem instrumentos, né? Eu não vou levar um carro hoje, né, um carro totalmente computadorizado para uma pessoa que não estudou. O mecânico hoje em dia ele tem que estudar, ele tem que saber como funciona, ele tem que ter conhecimentos inclusive de computação, né? Diferente do mecânico de um tempo atrás, né, daquela pessoa que não tinha o preparo. Então, esse é um aspecto, tá? Eu vou te passar outros aqui, fica comigo. Bom, embora, né, pareça ser de escolha do acusado se fazer representar por advogado ou não, tá? A maioria das unidades processantes exige que seja representado ele por um advogado. E quando ele não apresenta eles indicam um advogado ad hoc ou um advogado dativo para fazer a defesa, para não se alegar nulidade depois. Exatamente porque tem esse artigo da Constituição que fala que o advogado é indispensável, né? Então, a figura do advogado, um outro aspecto, confere o quê? Prestígio e cautela no tocante aos atos realizados no processo. O que quer dizer prestígio e cautela nesses atos do processo? Ele, o advogado, garante o respeito aos direitos do servidor público processado. Quantas e quantas audiências eu não fui que esse direito estava sendo vilipendiado,
você vê o teu cliente falar A e a pessoa querer escrever B no procedimento. Então, são coisas que o advogado tem que estar presente e dizer, não, não vai assim, ele não disse isso, ele disse aquilo. Ou, a minha pergunta é nesse sentido, então tem que fazer valer. Então, o advogado combatente, aquela pessoa que tem a cabeça centrada na defesa, ele é imprescindível. A presença do advogado em audiências ou ainda em todos os atos do processo administrativo disciplinar, como coleta de provas, como diligências, pedidos de diligências e inspeções, no oferecimento de defesa escrita, né? Muito bem escrita, delineada, com jurisprudência, com doutrina, acaba por valorizar toda a atividade processual, visto que isso aprimora os procedimentos disciplinares, né? Esses procedimentos disciplinares que são promovidos pela administração pública, eles são aprimorados, né, pela presença do advogado, que busca sempre a defesa do servidor processado em qualquer circunstância. Então, por aí já dá para perceber, né, que é uma fria você entrar num processo sem advogado. E você vai ver mais. Fica aqui comigo, eu vou te mostrar aspectos mais importantes do que esses que eu já te falei até agora. Bom, somente poderá atuar como advogado constituído pelo servidor acusado aquele profissional naturalmente, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Não pode ser apenas bacharel em Direito, evitando assim que alguma pessoa sem o devido conhecimento técnico exerça um papel tão fundamental como esse. Vejam bem, ao acusado é permitido escolher fazer a sua defesa pessoal, é aquilo que eu falei, né, no início, né? Ou se fazer representar por um advogado, não sendo obrigatória a participação de um advogado. Porém, quando o servidor escolher ser representado, o representante deve ser obrigatoriamente um advogado, né? E é considerado advogado, não tem confusão nenhuma, quem é advogado e quem não é advogado. Advogado é somente aquela pessoa inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, que fez aquele exame, se preparou, estudou. O bacharel de Direito, ele aquela pessoa que sai da faculdade é um bacharel em Direito, ele não é um advogado. Então, nessa defesa, o acusado não pode se fazer representar por terceiros, ok? Somente por advogado devidamente inscrito. Cabe, então, ao advogado a missão de elaborar e adotar estratégias de defesa, assumir em dado momento determinadas posições processuais, além de assegurar a igualdade entre as partes do processo. Olha bem, ó, a igualdade entre as partes do processo. Por que o presidente da comissão pode pedir isso, isso, isso e a defesa não pode? Pode e deve. E tem que pedir, desde que tenha plausibilidade, desde que esteja dentro de uma visão de defesa, de uma visão justa. Então, ele não vai dar, o juiz vai dar, porque você vai entrar com mandado de segurança, porque você tem que defender o teu cliente, né? Então, essa igualdade, né, entre as partes, o Estado e o seu representado, né, aquela pessoa que você está defendendo. Então, a representação jurídica no processo administrativo é extremamente importante diante da complexidade das questões que envolvem um processo administrativo disciplinar. Tanto no tocante aos fatos, quanto no que diz respeito ao direito envolvido. Ou, logicamente, né, de ambos, né, os fatos e o direito. Isso, dentre outros tantos motivos, né,
que exigem a presença desse profissional. Porque somente o profissional tecnicamente capacitado terá condições de proporcionar ao acusado uma defesa efetivamente ampla, na medida em que haverá, mesmo nos casos menos complexos, uma vasta gama de argumentos jurídicos que poderiam ser utilizados em favor do acusado, que irão enriquecer, tornar essa defesa rica, né? E geralmente a pessoa que é leiga, ela vai falar alguma coisa sobre fato e não vai saber concatenar isso com o direito. Então tem que ser feito de uma forma completa, ok? A ausência do advogado não permite a defesa técnica de qualidade, o que prejudica em muito sua defesa, né? Uma defesa que tem que ser efetiva, explorando todas as alegações de fato e de direito que possam estar a favor do servidor, né? Encontrando nulidades na fase anterior que antecede o processo. O processo administrativo disciplinar representa, de uma forma geral, um atentado ou uma ameaça aos direitos do servidor público, embora ele seja legal, mas é uma ameaça, né? Aos direitos do servidor, como o direito, por exemplo, à honra do servidor, à imagem, ao cargo público que ele exerce, ao direito ao trabalho, porque poderá ser demitido. Então, a garantia desses direitos é assegurada na medida em que a ampla defesa se opera. E entenda que essa defesa, ela tem que ser efetivamente ampla, no sentido estrito da palavra. E essa amplitude sugere que deve ser envidados, né, todos os meios necessários, inclusive o conhecimento e a experiência na condução de uma estratégia de defesa. E na argumentação, não apenas fática, mas argumentação jurídica e processual, com conhecimento da lei material e da lei processual, invocando matérias como prescrição, decadência, nulidades processuais, ausência de justa causa, ferimento ao direito líquido e certo do acusado, né, daquele que está patrocinado. Então, perceba que, né, só por isso que eu falei até agora aqui, não tem como você imaginar fazer uma defesa, uma autodefesa. Porque além desses aspectos que por si só, né, já bastariam para justificar a presença obrigatória do advogado, e que o acusado jamais deveria prosseguir na sua defesa sem uma representação desse profissional, temos ainda o aspecto do relacionamento funcional com o superior hierárquico. Presta atenção nisso. Não sei se você sabe disso, mas acho que tem uma ideia, né? A autoridade processante, aquela pessoa que vai tocar o processo, a gente fala assim, né? O presidente, é a pessoa que está conduzindo o processo, né? Que seria, em tese, uma figura parecida com a do juiz, se fosse no judiciário, naturalmente com algumas particularidades, né? Porque não é ele que vai julgar, mas é ele que vai relatar, basicamente é a mesma coisa, né? Por força de lei, essa pessoa deve ser sempre, em qualquer questão, em qualquer causa, uma pessoa hierarquicamente superior àquela pessoa que está sendo processada. E é óbvio, né, que essa relação pessoal, em razão da função, não deixa de ser também uma relação de subordinação, o que por sua vez sugere e implica em submissão do subordinado para com o superior hierárquico. Sendo certo, então, que essa relação é indesejável para que se opere uma ampla defesa. Não é isso? Diferentemente dessa relação de subordinação, ou seja, o teu chefe vai te, né, uma pessoa que está acima de você, ela está te processando e você tem que fazer uma defesa. Então,
essa relação sua, né, de ser submisso, não interessa. Diferentemente, então, de tudo isso, surge a figura do defensor constituído, que só poderá ser um advogado. Ele deve ser independente, ele deve ser destemido, educado, mas destemido, não tem medo. Ele não pode temer represálias futuras, como o próprio representado, né? Nem futuras nem presentes. Ele deve atuar com o devido destemor. E se assim não fosse, não estaríamos diante da ampla defesa de que trata a nossa Constituição da República, que assevera que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Ok? Então veja como é importante a figura do advogado. O advogado não pode temer entrar numa sala de audiência com medo de quem está fazendo a audiência. Ele deve respeitar e ser respeitado, exigir o respeito. E ali ele tem toda a ferramenta, é como se ele levasse uma caixa de ferramentas lá e falar, agora aqui nós vamos trabalhar. Então, eu quero saber assim, eu quero saber isso. Eu não tenho medo, porque não tenho subordinação, não tenho nenhuma ligação. Quer com o juiz, quer com o promotor, quer com o procurador do Estado. E repito, né, isso não implica em ausência de boa educação. Isso implica, sim, em fazer a coisa certa, tá? Bom, eu falei para você que havia outros aspectos mais importantes ainda, né? E eu vou te falar agora aqui, ó. Continua aqui comigo que você vai entender. Vou te falar de um outro ponto que talvez seja o mais importante de todos esses que eu já falei até agora. Esse ponto envolve a questão psicológica, a questão da mente, né, de quem se defende pessoalmente em causa própria. Existe um elemento psicológico forte que se confunde com a razão. Esse elemento aí a gente poderia chamá-lo assim de paixão, né? É a paixão pela própria causa. Ou, né, dentro dessa paixão aí, a ausência de uma certeza de que possa ir lá e passar o recado de forma correta. Olha, eu sou inocente, né? Porque nem toda defesa parte da negativa de autoria, né? Mas esse elemento psicológico. Nessa linha, o acusado que se defende tende sempre a misturar o sentimento egocêntrico, aquele dele, próprio dele, com a razão fria que deve estar presente na pessoa do defensor constituído, do advogado. E isso também é verdadeiro para os casos onde o acusado sabe ser culpado e tem que se defender. Em outras palavras, tem que mentir em defesa própria. Ora, então, nós chegamos na conclusão que a pessoa não tem gabarito para mentir e o advogado tem. Então, não se trata de mentir ou não mentir. Se trata de cumprir o papel constitucional que diz lá que ninguém é obrigado a fazer contra si mesmo uma prova. A defesa ela deve envidar todos os esforços, né? Nessa linha existirá um defensor e um órgão acusatório e um órgão julgador. Então cada um no seu papel. A lei assegura que ao acusado é dado o direito de silêncio, exatamente para quê? Para que ele não seja obrigado, como são as testemunhas, a dizer a verdade. De onde se extrai a conclusão que, em nome próprio,
né, a defesa pode ser muito mais apaixonada do que arrazoada. E isso fere uma defesa isenta, uma defesa eficaz. Então, segue aqui um bom conselho jurídico. Não advogue em causa própria. Mesmo que você seja um bacharel e conheça muito bem os ritos do processo, que você não confie em ninguém, olha, eu não confio, tem gente assim, não confia em ninguém, ele acha que se ele for fazer, ele vai fazer melhor que qualquer outra pessoa. Você poderá estar incorrendo em graves erros que podem lhe custar muito mais caro do que contratar um bom advogado. Então aqui eu não estou fazendo propaganda, tá? Então contrate um advogado para o advogado ganhar mais dinheiro. Não é isso, absolutamente não. Nas minhas causas particulares, jamais eu sou o meu próprio advogado. E obviamente, né, que não é porque eu não seja bom para isso, né, bom para advogar. Desculpe, bom para isso eu não sou mesmo, não. Eu sou um bom advogado, mas não sou um bom advogado para ser meu próprio advogado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que poderia ser considerada suspeita com relação à minha própria questão egocêntrica, né? Ou seja, acima de qualquer razão, eu vou querer ter a minha eloquência, a minha colocação. Isso pode não transmitir, né, aquela certeza, aquela coisa ideal para uma ampla defesa. Então, nem é preciso dizer que, mesmo que a penalidade seja menos grave, o servidor terá, no mínimo, a sua ficha funcional manchada. Poderá, quando pior, ser marcado de ímprobo, de desonesto, de negligente ou ineficiente. Então, nos autos do processo administrativo estão em pauta direitos indisponíveis, né, da pessoa, direitos indisponíveis do funcionário público. Assim, eu concluo que se defender através de advogado no processo administrativo disciplinar é essencial para uma boa representação do servidor, visto que o advogado tem melhores condições de desempenhar a atividade defensória, sobretudo quanto aos aspectos formais, quanto ao rito executado, a respeito de prazos e todas as coisas que envolvem, né, as múltiplas possibilidades de ações e reações processuais, que somente o advogado tem qualificação para reconhecer e agir perante a administração pública. O funcionário, no exercício da autodefesa, diferentemente do profissional da advocacia, não saberia elaborar a defesa técnica necessária, né? Como, por exemplo, incapacidade de fazer perguntas a determinadas testemunhas, né? Ou querer argumentar com o depoente por conhecê-lo, atuar em causa própria, numa causa que ele está envolvido. Então, né, como ele vai discutir com as pessoas durante uma audiência, né, isso certamente vai retirar dele aquela sensação de respeito pessoal de que goza um bom advogado em audiência, tá? Bom, é bom eu te dizer que são vídeos assim, desse tipo aqui, né, vídeos com profundidade e de interesse do servidor público que você vê aqui nesse canal. Aqui a gente não brinca em serviço, aqui a coisa é séria. Então, se você quiser estar por dentro de outros assuntos, acompanhe aqui o nosso canal. Nós estamos acompanhando de perto a reforma administrativa, né, que está mais para lá do que para cá, mas a gente está acompanhando. Então, se inscreva aqui no canal, né? Acione lá o sininho, lá que lá são as notificações, né? Clica lá no sininho e você vai receber de graça, gratuitamente, todo esse material que a gente coloca no vídeo aí toda semana. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre o assunto aqui. Isso aí enriquece, né? Muita gente aqui está vendo, são milhões de pessoas vendo, né? Então, às vezes um comentário bem colocado aí
faz com que a gente, né, cresça mais ainda, né? Se você quiser saber tudo sobre nós, sobre os nossos serviços, sobre os dados para se comunicar com a gente, procura a nossa página, é www.projudice.com.br. Então, como eu disse, você encontra lá todos os contatos e tudo sobre o nosso trabalho e nossa equipe, ok? Por hoje é só. Um grande abraço e eu agradeço de coração a audiência. Milhões e milhões de pessoas no mundo todo têm acompanhado nossos vídeos. Nós já somos um time de quase 320 mil inscritos, né? Você sabe essa diferença? Inscritos são as pessoas fiéis que estão aqui com a gente, né? E milhões de pessoas, elas veem os nossos vídeos. Então, essas pessoas inscritas são pessoas inteligentes e muito bem informadas, porque você estar bem informada sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você trabalha, é um sinal, é um requinte de sabedoria. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui nesse canal de conhecimento.